Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Felipe. Nessa aula nós vamos falar sobre a potenciação de números racionais. Então, as regras de potenciação comumente utilizadas com números naturais e inteiros, sendo o expoente natural, também se aplicam aos números racionais, certo? Vamos ver alguns exemplos. Esses são os exemplos com as regras tradicionais. Então, nós temos o seguinte: quando a base for positiva, resultado positivo. Base negativa, depende do expoente. Logo, se o expoente for par, é positivo. Se for ímpar, negativo. Certo? Então vamos lá. Ó. Letra A. A base é positiva, é 3/5, então o resultado será positivo. E aí nós fazemos 3/5 elevado a cubo. Então vai ser igual a 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. Isso vai ser igual a mais 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, esse é o resultado. 27 e 125 avos. Letra B, base negativa. Base negativa, resultado depende do expoente. O expoente é ímpar. Então, se o expoente é ímpar, resultado é negativo. 1/3 elevado à quinta potência. 1 elevado a qualquer número vai ser igual a 1. 3 elevado à quinta potência, 243. Então, observem que nessa letra B, menos 1/3 vai ser igual a menos 243 avos, certo? Então, letra C agora, menos 0,2 elevado ao cubo. É um decimal, decimal é racional. É negativo, então o expoente depende do expoente. O resultado final depende do expoente. Se o expoente sendo ímpar, como é no caso do 3, então o resultado também será negativo. Então 0,2 ao cubo vai ser igual a 0,008. Mas como isso acontece? 0,2 vezes 0,2 vai ser igual a 0,04. Olhem, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. São duas casas decimais, somando vai ficar 0,04. E quando multiplicar isso por 0,2, vai ser igual a 0,008, certo? E é negativo. Letra D, expoente zero. Qualquer número elevado a zero será igual a 1. Isso já é uma regra. Letra E, menos 9,35 avos elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, o resultado aqui vai ser menos 9,35 avos. Agora, vamos às propriedades da potenciação. Lembrando que nós temos 3 propriedades. Produto de potências de mesma base, quociente de potências de mesma base e potência de potência. Primeiro, produto de potência de mesma base. Quando há uma multiplicação entre duas potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Ou seja, aqui, menos 3/8 à quinta vezes menos 3/8 ao quadrado é igual a menos 3/8 elevado à sétima. Pois é, repete a base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Agora o quociente de potência de mesma base. Repete-se a base, no caso aqui é 5/7, e subtraímos os expoentes. 12 menos 9, 3.
Ou seja, enquanto no produto, na multiplicação, é a soma dos expoentes, na divisão é a subtração, certo? Agora, potência de potência. Quando há uma potência elevada a outra, nós repetimos a base e multiplicamos ambos os expoentes. Nesse caso, 3 vezes 5, 15. Então, esse 78,29 ao cubo, tudo isso elevado à quinta potência vai ser igual a a mesma coisa que 78,29 elevado a 15, certo? Então, uma observação, quando nós tratamos de potenciação de números racionais na forma de fração, nós temos que observar o seguinte: nós sempre temos que colocar a fração dentro de parênteses, porque o expoente, nesse caso, independente dele qual seja, ele vai indicar que aquela potenciação é para toda a fração. Se nós não colocarmos, por exemplo, nesse exemplo, 3 quintos ao quadrado, isso vai dizer que é apenas o 3 que está ao quadrado e não 5. Ou se nós fizermos 3 quintos e fizermos o 2 embaixo, isso vai significar que quem está ao quadrado é o 5. Então, quando quisermos representar uma potência de uma fração, nós temos que colocar toda a fração entre parênteses e o expoente fora dela, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.